Nessa série de vídeos eu vou ensinar vocês a trabalhar com equipamentos Alcatel. Eu sou o Eduardo e seja bem-vindo ao canal Tech News. Neste vídeo de hoje estarei falando sobre as placas de controle que compõem o hardware comum. Placa de controle GD, placa de primeira geração. No slide abaixo nós temos na imagem abaixo nós temos a vista superior da placa GD. Temos o pente de memória SDRAM, a placa filha AFO e a placa filha MADA 1 ou MADA 3, compatível com a release 9.0 até a release 10.1.1. Informativo técnico, processador ASPEN de 133 MHz, pente de memória de 32 MB. Situação da release e compatibilidade da placa e sua situação comercial. É uma placa já de fora de linha. Da release 7.1 até a release 10, ela está sendo sustentada. Já na release 10.1 existe uma observação que a Alcatel Enterprise recomenda parar de usar o recurso ou hardware e removê-lo, pois não há garantia de que ele estará operacional. O que quer dizer isso? A release 10, tá? A GD já é uma placa de fora de linha, ela está sendo usada. A Alcatel não garante que essa placa vai ter uma funcionalidade perfeita. Então, toda vez que se gera uma nova release, uma nova OPS, alguns hardwares são deixados de fora, porém a release ela dá ainda suporte de funcionamento. Mas isso não quer dizer que vá funcionar perfeitamente. Nesse slide nós temos a visão inferior da placa GD, onde nós temos o CPU ID, o número de série de CPU e informação registrada na OPS. Aqui é ao contrário, as informações estão invertidas aqui. Tá, a CPU ID na placa GD é apenas informativo, sem função. Tá? CPU ID. O MAC address. Endereço de MAC address, o início do MAC address é 0089F, identificação do fabricante Alcatel. O MAC ID na placa GD é muito importante, essa informação é registrada na programação do PBX, de forma que a CS e a GD se comuniquem entre si e a GD coloque o gabinete em serviço. Visão do painel frontal da GD. Oferece as seguintes funcionalidades: guias de voz, música espera, máximo de 8 minutos na música espera, disponível para todas as funções. No gabinete onde estiver instalada a placa GD, o slot 8 não possui time slots disponíveis, sendo utilizado somente para CS. Placas filhas aceitas na GD, HSL, interligação com o módulo MAX. Placa filha AFA, entrada de música na espera. MADA, placa compressor de voz, que é apenas um subtítulo. Placa MADA 1, 8 compressores. MADA 3, 24 compressores. Lembrando que a placa GD ela não possui compressores nativos na própria placa, depende do uso de MADAs, MADA 1 ou MADA 3. A placa GD oferece as seguintes funcionalidades: responsável pelo controle de todo o Media Gate, executando instruções que recebe do processador principal, que é a CS, CS2 ou CS3.
Matriz de comutação, reserva de 1 DSP para as funções de modo interno para acesso remoto, ou seja, é o modo on-board. Concentra os detectores Q23, que é de DTMF, que portanto não ficam nas placas de interface. Detectores Q23, utilizado pelos ramais analógicos e troncos digitais. Detector Q23X, utilizado pelos troncos analógicos, linhas analógicas. Fornece ainda voz sobre preço, conferência, guias de voz e modem on-board. Interfaces externas. LAN 1 trabalha na velocidade de 10/100/1000. Porta WAN não é utilizada. Porta config é porta de acesso serial. Módulo 1, módulo 2. Conexão com as placas MAX em gabinetes de expansão. Áudio in, conexão de um sinal de áudio externo. Descrição do funcionamento do painel de LEDs na GD. Porta LAN. Verde aceso, porta LAN funcionando corretamente. Verde intermitente, presença de tráfego. LED fan. Verde aceso. Os dois cooles ou os ventiladores funcionando corretamente. Vermelho aceso. Os dois ventiladores, os dois cooles estão fora de serviço. Esse LED estando aceso vai gerar incidentes no PBX, no próprio sistema. LED Power. Verde aceso, funcionado conectado à energia. Amarelo em amarelo. Modo banco de bateria está funcionando. Vermelho intermitente, sistema está sendo desligado. Vermelho aceso contínuo, sistema está encerrado. LED Power apagado, nenhum dispositivo de energia está conectado ao equipamento. CPU verde intermitente, presença de tráfego funcionando corretamente. A placa GD nessa primeira geração é possível fazê-la funcionar como uma placa GA em caso de emergência, sendo necessário mudar os microswitches de posição. Microswitch da GD na posição 1 em off, 2 em on, 3 e 4 em off, funciona como GD. Transformando a GD numa GA, as posições 1 e 2 têm que estar em on e a 3 e 4 em off. Placa filha HSL. A placa filha HSL permite a conexão entre a placa GD, GD2 e a placa MAX, permitindo a interconexão entre o gabinete principal e o gabinete de expansão. Na figura abaixo nós temos a visão de uma placa filha HSL2. A parte de cima e a parte inferior, onde tem o conector que é conectado a GD. Release e compatibilidade da placa e sua situação comercial. Tá? A placa HSL1 e HSL2 elas são compatíveis com todas as versões de release, desde a release 7.1 até a release 12.4. Placa filha AFO tem as funções auxiliares como chamada geral, interfone, entrada de áudio, saída de áudio, entre outros. Reconexão com a placa, com a caixa ISDN EFM encaminhamento T0S0. Na figura abaixo temos a vista superior da placa AFO e a vista inferior da placa AFO, que é o lado que se conecta a GD. A
Assim como a HCL, a placa UFO é compatível com todas as releases, desde a release 7.1 até a release 12.4, onde quer dizer que ela está ou estava respondendo na versão correspondente. MADA, placa filha MADA 3, fornece 24 canais de compressão para aplicações VoIP. Temos tanto a visão inferior da placa, que é o lado que conecta na GD, como a vista superior da placa. Observação: a placa filha MADA 1 fornece 8 canais de compressão VoIP, enquanto a MADA 3, 24 canais de compressão. Na tabela abaixo temos a release e a compatibilidade da placa e sua situação comercial, ainda não está fora de linha. A MADA 1 já está sendo compatível com todas as versões que está disponível, enquanto a placa MADA 3 ela é compatível até desde a release 7.1 até a release 11, e a partir da release 11.2 até a release 12.4 ela está sustentável, hardware que não está mais disponível comercialmente com a release. GD2, placa de controle de segunda geração. Na figura abaixo temos a vista superior da placa GD2. Temos a placa filha AFO, a placa filha MADA 1, MADA 3 e o pente de memória SDRAM. Características: compatível com a release 9.0 até a release 12.3. Informações técnicas: processador ASPEN 103 MHz, memória RAM de 128 MB. Caso haja porta USB, ela não é utilizada. É a mesma cara da GD anterior, de primeira geração, não muda nada. A única coisa que muda é a capacidade do pente de memória, que foi de 32 para 128. Na tabela abaixo temos as releases e compatibilidade da placa e sua situação atual. Tá, um pequeno errozinho aqui, tá? Ela não está fora de serviço ainda. Desde o seu lançamento na release 7.1, minto, tá? Também tem um errinho aqui, ela não é na release 7.1, mas a partir da release 9.0. Tá? A GD2, que estamos falando aqui nesse slide, ela é compatível da release 8.0 até a release 10.1. Já na release 11.0 até a release 12.4 ela está sendo sustentada, hardware que não está mais disponível. Nesse slide temos a vista inferior da placa GD2. Temos o CPU ID da placa, que é o número de série da CPU informação registrada no PS licença. Nesse caso, o CPU ID na placa GD2 é apenas informativo, é sem função. Tá? O MAC ID, que é o endereço de MAC address, o início dessa placa é 0089F, que é a identificação do fabricante Alcatel. O MAC ID na placa GD2, assim como a sua antecessora, também é muito importante. Essa informação é registrada na programação do PBX, de forma que a CS AGD, ou CS2 EGD, ou CS3 EGD se comuniquem entre si e a GD2 coloque o gabinete em serviço. MAC address. Tá? Funcionalidades da GD2, guias, assim como a sua antecessora, guias de voz, música espera com máximo de 8 minutos, disponível para todos os recursos, todas as funções. No gabinete tiver instalado a placa AGD, o slot 8 não possui time slot disponível, é reservada para o uso da CS.
Placas filhas aceitas na GD2, placa filha HSL, que é interligação com o módulo MECS, placa filha AFA, entrada de música espera. Em relação à placa MADA, né, as placas MADA que são compressores de voz, MADA 1, 8 compressores de voz, MADA 3, 24 compressores de voz. Funcionalidades da GD2. Assim como sua antecessora, ela é responsável pelo controle do Media Gate, executando instruções que recebe do processador principal, Call Server, CS, CS2, CS3. Matriz de comutação. Reserva um DSP para as funções de modo interno para acesso remoto. Concentra detectores Q23 de DTMF, que não ficam nas placas de interface. Q23 para ramais analógicos e troncos digitais e Q23X para troncos analógicos. Em dados nos fornece ainda voz sobre IP, conferência, guias de voz e o modem on-board. Interfaces externas. LAN 1 trabalha na velocidade 10/100/1000. LAN 2 não é utilizado. Com porta config, acesso serial à placa. Módulo 1, módulo 2, conexão com as placas MECS ou PowerMesh com gabinete de expansão. Áudio in, conexão de um sinal de áudio externo. Havendo a porta USB, ela não é utilizada. Descrições do painel de LEDs. LED LAN aceso, porta LAN funciona corretamente. Estando piscando, intermitente, tráfego na internet. LED fan, verde aceso, os dois coolers ou ventiladores estão funcionando. Vermelho aceso, ou os dois ventiladores, dois coolers estão sem funcionamento, que vai gerar incidentes no sistema. LED power, verde, funcionando na energia, estando amarelo, funcionando em banco de baterias interno ou externo. Vermelho intermitente, o sistema está sendo desligado. Vermelho aceso contínuo, o sistema está desligado. E LED power apagado, nenhum dispositivo de energia está conectado ao sistema. E o LED CPU verde intermitente é o funcionamento correto dele, está vendo tráfego. Assim como na GD, a GD2 também pode ser transformado numa placa GA, bastando mudar os microswitches. São as mesmas posições da GD. Então os microswitches estando um desligado, dois na posição ligado, 3 e 4 em off, funcionando como GD2. Microswitches na posição 1 e 2 em on, 3 e 4 em off, vai trabalhar como GA2. Tá, a placa HSL eu já tinha comentado no slide da GD. Vamos adiante. Compatibilidade também já disse no slide referente a GD. Placa AFA também comentei no módulo GD. Release e compatibilidade de situação comercial também falei no módulo GD. A MADA também, já fiz o comentário dela no módulo GD. Compatibilidade da MADA também já foi dita no módulo GD. GD3, placa de terceira geração, placa de controle. Nesse slide temos a vista superior da GD3, onde temos a placa filha AFA, placa filha HSL e a placa filha armada. Na GD3 não se usa mais MADA, nem MADA 1, nem MADA 3, é armada.
Características: compatível com a release 9.1 até a release 12.3. Informativo técnico: processador Freescale MPC 8377 de 400 a 667 MHz. Memória RAM de 256 mais cartão SD de 256. Havendo porta USB, ela não é utilizada. A placa GD3 não é compatível com as placas GA, GA2 e MAX. E o inverso também. Placa MAX, GA2, GA3, GA2, GA não é compatível com GD3. Não pode ter um Media Gate com placa GD3 junto com placa GA, GA2. Ou seja, não pode ter misturas de gerações abaixo da GD3. Na tabela abaixo temos as releases de compatibilidade da placa e sua situação comercial. A placa GD3 é compatível desde a release 9.1 até a release 12.4. E são os mesmos informativos, as mesmas observações, tá? Em todas as releases não pode haver mistura de GD3, GA3, PowerMax e armada com GD, GD2, GA, GA2, Max, MADA1, MADA3 em um mesmo gabinete. Ela é sustentada nas versões desde a release 9.1 até a 12.4 e está ou estava disponível na versão correspondente. Não é uma placa ainda em linha. Nesse slide temos a visão inferior da placa GD3. CPU ID, número de série da CPU, informação registrada na UPS. No caso de GD3, o CPU ID é sem função, apenas informativo. O MAC ID, endereço de MAC address. O início do MAC 0089F é a identificação do fabricante Alcatel. Assim como nas suas antecessoras, o MAC ID na placa GD3 é muito importante. Essa informação é registrada na programação do PBX, de forma que tanto a CS3 e CS2 e a GD3 se comuniquem entre si e a GD3 coloque o gabinete em serviço. Visão do painel frontal da GD3. Funcionalidades que ela oferece: responsável pelo controle de todo o Media Gate, executando instruções que recebe do processador principal, que é a CS. Matriz de comutação. Ela reserva um DSP para funções de modem interno, modem on-board para acesso remoto. Necessário linhas analógicas ou um ramal DDR para isso. Concentra detectores Q23, que é de DTMF, que não ficam nas placas de interface, né? Fica na própria GD. Q23 para ramais analógicos e troncos digitais e Q23X para troncos analógicos. Fornece voz sobre preço, conferência, guias de voz e o modem on-board. Funcionalidades, assim como as suas antecessoras: guias de voz, música estérea com máximo de 8 minutos, disponível para todas as funções ou recursos. No gabinete onde tiver a placa GD, o slot 8 não possui time slot disponíveis, sendo utilizado somente para a placa CS, CS2 ou CS3. A placa GD, diferente das suas antecessoras, ela já possui 30 compressores on-board nativos da própria placa, sendo ainda possível adicionar uma placa filha armada com 30 compressores, chegando ao total de 60 compressores na placa GD3. Placas filhas, HSL, interligação com o módulo PowerMax, placa alfa, entrada de música na espera e armada 30 compressores.
Interfaces externas. LAN 1 trabalha na velocidade de 10/100/1000. LAN 2, a partir da release 11.1, o acesso é redundante. A velocidade dessa porta LAN 2 é 10/100/1000, ou seja, é uma porta giga. Porta AUX, a porta auxiliar, conectar dispositivo de ring externo de 12 volts. Porta config, porta acesso serial AGD. Porta módulo 1, módulo 2, provisão de gabinetes de expansão se as placas HS1 estiverem presentes. Ela faz comunicação com a placa PowerMax. Porta de áudio, entrada de áudio externo, se a placa alfa estiver presente. Porta MISC, função de porteiro eletrônico, não utilizado. E havendo porta USB, não é utilizado. Peculiaridades da GD3 a partir da release 9.1. Ao criar-se um gabinete principal, automaticamente é criada a placa como GD3 na posição de controle 0. Se essa placa GD3 não corresponde, se essa criação da GD3 na base de dados não corresponder à placa GD3 que está sendo, a placa GD que não está sendo utilizada, será necessário mudar manualmente do campo board type de GD3 para GD. Os MediaGate suportam placas GD3, GA3, PowerMax. Essas placas não podem ser misturadas com as suas antecessores GD, GD2, GA, GA2, Max no mesmo Media Gateway, ou no principal ou no gabinete de expansão. Não pode ter uma mistura de placas de famílias diferentes. Posso ter uma GD3 no gabinete principal, uma GA3 no gabinete principal, e no gabinete de expansão posso ter as placas de famílias anteriores, GD, GD2, GA, GA2. Novamente, não pode haver misturas de GD3, GA3, PowerMax armada com suas antecessoras no mesmo rack. Descrição do painel de LEDs. Idêntico das suas antecessoras. LED power ligado. Verde aceso, funcionando a energia. Amarelo, funcionando a bateria interna. LED CPU. Verde fixo, inicialização da BIOS. Verde intermitente rápido, piscando, download de binários. Verde intermitente regular, pisca rapidamente 4 vezes e uma vez normal. Formatação da memória flash a decorrer. Tá? Caso estiver nesse processo, não desligue a placa. Verde intermitente, inicialização das aplicações da placa. Vermelho intermitente, o sistema está sendo desligado. Vermelho aceso contínuo, o sistema está desligado. E LED estando apagado é porque não existe nenhuma informação correndo no sistema. LED fan. Verde aceso contínuo, os dois coolers funcionando, os dois ventiladores. Estando vermelho, um ou os dois ventiladores ou cooler estão fora de serviço e vão gerar incidente no sistema. LED LAN. Aceso intermitente, verde, ou seja, está piscando, está vendo tráfego na placa. LAN 2, acesso redundante a partir da release 11, a mesma coisa que a porta LAN, verde intermitente, a presença de tráfego na porta. Módulo, verde aceso, placa filha instalada, apagado, não existe placa filha instalada.
A GD3 tem uma certa peculiaridade. São dois tipos de placa. Vai haver uma GD3, onde você pode transformar a GD3 numa GA3. As configurações do microswitch as mesmas de seus antecessores, funcionamento em modo em posição de GD. O microswitch, opção 1 está desligado, 2 ligado, 3 e 4 desligado. E para funcionamento como GA3, as posições do microswitch 1 e 2 tem que estar em off, 3 e 4 em on. Desculpa, posição 1 e 2 em on, 3 e 4 em off. Tá, a placa HSL já foi dita no módulo GD, não vou falar dela aqui nesse slide. Módulo de compatibilidade de release de placa e situação comercial também já foi dita no módulo GD. Placa AFO também foi explicada no módulo GD. Release e compatibilidade da placa de situação comercial da AFO também já foi falada no módulo GD. Placa armada. Como foi dito anteriormente, ela fornece 30 canais de compressão para aplicações VoIP. Temos a visão superior da placa e a visão inferior da placa, onde se conecta no módulo GD3. Módulo de compatibilidade, release e situação atual da placa armada. Seu lançamento na release 9.1 estava disponível desde seu lançamento até a da release 12.4. GD3. Não se assustem, é a mesma placa, mesma versão de placa com umas pequenas modificações. Se vocês verificarem nessa GD3, ela não tem um micro switch aqui. Essa é a diferença dessa GD3. Mesmos informativos de MAC ID, SD card, DDR, pente de memória DDR, não é DDR256. A peculiaridade dessa placa GD é justamente isso, ela não tem um micro switch, ou seja, nessa versão de placa eu não consigo transformar ela numa GA3. Essa é a diferença dela para outra versão de GD3. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber informações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, e muito obrigado, nos vemos em breve, até lá!